O pastor presidente estava bem idoso já, cansadinho, aí pediu jubilação. Então o ministério, segundo o estatuto, estabeleceu que fosse feita a eleição. O vice-presidente se postulou e o presidente me apresentou para ser um dos candidatos. Não é isso, um segmento de ministros pediram que eu fosse o candidato. E ao término eu fui eleito. E eu vim para aqui hoje para dizer o que eu sei. Não adianta que sabe mais coisas, outro sabe. Eu estou dizendo o que eu sei. Se me botar na cadeira elétrica, é isso. E se me absorver, é isso, entendeu? Senhor Ailton José Alves entrou nas Assembleias de Deus comprando voto. Olá, boa noite para todo o povo de Deus. Hoje queremos tratar sobre um assunto que foi a eleição do gestor Ailton José Alves ocorrida no ano de 1998. Dar algumas informações em função de todas os questionamentos que têm chegado, né, após 22 anos e que deixa sob suspeita, né, a lisura desse processo que foi a eleição para presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ocorrida no ano de 1998, desse processo tão importante, mas que hoje reverbera em toda a sua magnitude, mostrando que foi um processo viciado, desleal e corrompido. Já temos aqui testemunhos, por exemplo, do pastor Djalma, que viveu essa situação, e é uma testemunha viva, para a qual chamamos vocês, que convidamos que assistam aí em nosso canal. Eu vou deixar o link aqui, tá certo? Onde ele narra com muita propriedade o que vivenciou durante toda aquela época de campanha, uma verdadeira campanha eleitoral, né, de Ailton José Alves e do pastor Severino de Almeida. Mas para isso eu queria dar 3 definições, porque alguns crentes desavisados, né, e eu diria até um pouco descompromissado com o Evangelho, às vezes ficam se questionando porque a gente trata com tanta seriedade todos esses fenômenos, todos esses acontecimentos que ocorrem dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Para isso eu queria dar as seguintes definições essas que todos sabem, mas que é bom a gente reprisarmos aqui. Ok? Então, primeiro, história. O que é história? História é a matéria que estuda, primeiro é uma ciência, claro, que estuda o passado, os acontecimentos dos povos mais antigos, épocas e a evolução no tempo. Então, isso é história. Estuda o passado. 22 anos são passados. E hoje nós queremos trazer à tona, à luz, algumas coisas ocorridas aqui. Agora, qual o objetivo da história? Você encontra também em qualquer dicionário, em qualquer livro. Então, o principal objetivo do estudo da história é a compreensão de determinado período histórico, o que se dá por meio da análise dos fatos, dos fenômenos e dos personagens históricos cujas ações interferem ou interferiram no rumo dos acontecimentos. Então, 3 pontos aqui importantes, tá certo? Que são análise dos fatos, dos fenômenos e dos personagens que pertenceram a esse período histórico. Agora, por último, para que serve a história? A história serve para entendermos o desenvolvimento da sociedade e dos valores. Traga para o nosso meio, para entendermos o desenvolvimento, os conceitos, os valores da nossa igreja no estado de Pernambuco, aqui desde a humanidade. Com ela, o historiador,
constrói e divulga conceitos e ideologias, com o intuito de quê? De promover uma melhora na vida das pessoas. Ou seja, essa melhora diz respeito ao seguinte, ora, se houve sucesso em determinado fato envolvendo personagens e acontecimentos, devem ser copiados e devem ser repetidos, melhorados. Se houve erros que levou a um determinado insucesso e prejudicou a sociedade ou o grupo envolvido, que esses fatos não sejam repetidos. Então a história serve para isso. Então vejam só, irmãos, olha, eu estou aqui em mãos, mostrar aqui a vocês, com alguns dados importantíssimos. Quero mostrar aqui como se deu a votação em 1998, relação dos ministros da CONADEP, onde temos aqui a relação de todos os pastores, tá certo? E aqui do lado direito da lista, a relação de todos os evangelistas. Essa tabela mostra a pesquisa que foi feita da intenção de voto, aqui ó, pesquisa, Ailton, José e Severino de Almeida. E como na realidade se deu a votação, Ailton, José, Severino de Almeida. Está aqui a relação com o nome de todos os ministros. É uma relação que contém 3 páginas, tá certo? Está aqui, volto a dizer, os que estão em amarelo votaram em Ailton José e os que estão de vermelho votaram em Severino de Almeida. E no final dessa relação, temos aqui um quadro quantitativo dos votantes e a quantidade de votos que foram dadas tanto ao pastor Severino de Almeida como ao pastor Ailton José Alves. Temos aqui também, esses documentos são originalíssimos, que nós estamos tratando aqui, nos fornecidos por pastores que trabalharam na eleição e vivenciaram todo o desenrolar da campanha eleitoral. Eu vou dar um flash aqui, não dá tempo para tratar, nem historiar, nem contar tudo, mas quem nos passou a informação, e eu quero dizer, não foi somente o pastor Djalma Tomás, mas outros pastores que viveram. Está aqui, olha, a coisa foi muito séria, pesquisa por localidade, quadro demonstrativo, entendeu? Então, nesse quadro demonstrativo, teve gráficos aqui para mostrar, né, a intenção de votos e, pasme vocês, esse gráfico demonstrativo, essa pesquisa, baseada em pesquisa e trabalho de campo, ela foi desenvolvida, um trabalho de campo acirrado semanalmente. Eis aí onde pairou toda a deslealdade, toda a estratégia não convencional usada dentro das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco para promover a eleição e, obviamente, a posse do senhor Ailton José Alves. Então, vocês percebam aqui ó, as datas, tá certo? Depois vocês vejam aí, eu vou retirar aqui para que eu possa ler. Olha, 30/8/98, uma pesquisa. 5/9, 5 dias após, outra pesquisa. 12/9, 7 dias após, outra pesquisa. 20/9, 8 dias após, outra pesquisa. 3/10, 13 dias após, outra pesquisa. Estão aqui as datas, estão aqui as datas, estão aqui os gráficos que mediam e informavam a comissão da eleição o número de intenção de votos em cada candidato. Feito isso, a gente queria dizer o seguinte, olha, foi feita também essa tabela aqui, olha, pesquisa por localidade, quadro demonstrativo, pesquisa, e aqui tem o resultado final, compreendeu? Que retrata uma evolução da intenção de votos em Ailton José Alves e uma regressão
considerável da intenção de votos no pastor Severino de Almeida. Irmão Josué, mas o que aconteceu? A coisa é um pouco complexa, tem várias tabelas, várias relações que informam aqui, como eu já falei, a intenção da pesquisa que foi feita em outra tabela, e nessa tabela aqui com a relação de todos os ministros, não é? Se dava a pesquisa, vocês veem aqui a pesquisa da intenção de votos, e aqui como se deu a votação. A mesma coisa aqui para o lado dos evangelistas. Mas eu quero dizer o seguinte, logo aqui, ora, no resultado final, que essa tabela aqui foi distribuída, ou seja, elaborada por áreas, onde eles denominam aqui área A até, tem que explicar bem direitinho, da área A até a área I. Onde? Área A, ministros, número de ministros 62, que era a capital, Recife. Então, nessa área, tivemos no resultado final 29 votos para Ailton José e 31 para Severino de Almeida. Estão vendo aqui, né? A área, tá certo? 29 votos para Ailton José e 31 votos para Severino de Almeida na capital. Na capital, Almeida, o pastor Severino de Almeida ganhou. No exterior, no total de 8 ministros, eu não vou mostrar todo, mas eu queria mostrar aqui, olha, no exterior, total de 8 ministros, 5 votaram a favor do Severino de Almeida e somente 2 é Ailton José, tá certo? Agora, para confirmar tudo o que foi dito pelo pastor Djalma Tomás, que uma comissão, conforme vocês viram aqui a intenção de votos, a pesquisa que mostrava a intenção de votos, semanalmente a comissão saía viajando por todo o interior de Pernambuco. Agreste Central com 23 ministros, Agreste Meridional com 17 ministros, Agreste Setentrional com 17 ministros, Mata Norte 29 ministros, Mata Sul 24 ministros, Sertão Central 22 ministros, Vale do São Francisco 15 ministros, num total de 217. No final geral, Ailton José, do total de 217, teve 132 votos e o Severino de Almeida 76 votos. Está aí mostrado. Agora, como se deu isso? Não só informações do pastor Djalma Tomás, como de algumas viúvas, inclusive pastores que estão vivos, que vivenciaram, compreendeu? Essa eleição e essa verdadeira campanha. Vocês percebam que, eu queria mostrar aqui para não ficar muito longo, por exemplo, aqui na Mata Norte e no Agreste Meridional, Mata Norte, isso aqui é o resultado da eleição. Ailton José Alves teve 24 votos e Almeida 5. Aqui no Agreste Setentrional, Ailton José teve 13 votos e Almeida 3. Isso significa que a campanha foi acirrada. Aliás, não foi acirrada, a campanha foi desleal. Onde existia um pastor que foi inclusive deputado federal, que detinha um certo poder de persuasão e saía convencendo os ministros, principalmente fora da capital, para votar no senhor Ailton José Alves, sob promessa de irem para um campo mais rentável, receberem efetivamente planos de saúde top, conforme vocês veem um vídeo aqui que eu publiquei, que teve um pastor que inclusive teve uma demanda judicial posteriormente por causa desse plano, cujo plano era top, e esse pastor, segundo a relação, votou em Ailton José Alves. Segundo informações do pastor Djalma Tomás, terrenos foram oferecidos, celulares que eram novidade aqui no Brasil, no estado de Pernambuco na época, carros, e até, não é? Vamos dizer assim, acesso, promoções, porque na realidade era promoções de evangelistas para pastores, desde que votassem
em Ailton José Alves. Enquanto a corrida da equipe de Ailton José Alves era muito frenética para mudar a intenção de voto e só marcaram a votação quando eles tinham certeza, acompanhando para e passo, que a vitória seria garantida para Ailton José Alves. Enquanto acontecia isso, o pastor Almeida dizia: não, vamos ficar na dependência de Deus, vamos orar, a vitória já é nossa. E a gente sabe que muitas vezes, em toda a história da Bíblia, não é verdade, Deus, ele não age com imposição para determinar, vamos dizer assim, tanto os meios como os fins de determinados fatos, acontecimentos históricos durante a humanidade. Tem coisas, por exemplo, Deus não queria dar a Saul um rei a Israel, mas o povo quis, Deus disse: toma, e aconteceu o que aconteceu. Não é verdade? Então temos muitos fatos históricos, os quais não houve um direcionamento direto de Deus, mas aconteceu. E aconteceu, inclusive, sendo contrário à vontade de Deus. E as pessoas dizem: não, mas se Deus quer, acontece. Deus quer que todos sejam salvos, mas todos são salvos? Não. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o ímpio morre. Por quê? Se não fosse assim, se a vontade de Deus fosse executada, independentemente da vontade e do querer e da escolha dos homens, nem Jesus Cristo precisaria vir morrer. Ninguém precisaria pedir perdão dos pecados, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Lá Paulo, escrevendo a Tito, diz: porque a graça de Deus, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas o salvar-se ou perder-se depende dos homens. Então Deus não ia, não porque eu quero que o pastor A, o pastor B seja o pastor. Não. Deus às vezes deixa ocorrer da história, e o homem, conforme a finalidade aqui, após a análise, veja o que foi bom, o que foi mal, né? Faça uma análise e tire o que se aproveita. Então, eu quero mostrar aqui agora, ó, essa relação aqui, que também não vou me deter muito, mas eu quero dizer o seguinte aqui. Aqui estão todos os pastores. Amarelo votaram em Ailton José, AJ, e vermelho votaram no pastor Almeida. O que eu vou falar aqui é fato. E é um fato histórico, passado há 22 anos, mas que hoje, até hoje, tem repercussão. Olha a definição da história. Vamos ler aqui de novo? Então, para que serve? Não é? Aliás, qual o objetivo de estudo da história? Isso que a gente está fazendo aqui. O principal objetivo do estudo da história é trazer a compreensão de determinado período histórico. O que se dá por meio de quê? Da análise dos fatos, dos fenômenos, coisas que são visíveis e explicáveis. Tem fenômenos também que não são explicáveis, não é? E dos personagens históricos, cujas ações interferem ou interferiram ou interferirão no rumo dos acontecimentos. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então vejam só, a eleição foi desigual, desleal e fora dos padrões bíblicos adotados pela centenária Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O Ailton José Alves promoveu uma verdadeira ganância, promovendo pessoas, dando prêmios, compreendeu? E até ameaça as pessoas, não diretamente dele, mas a informação que a gente tem é que repassava para a equipe, que dizia, e tem uma frase muito célebre dele que diz o seguinte: quem ficar comigo vai comer o filé, mas quem não ficar comigo vai roer o osso. Então foi isso que aconteceu. Então vamos lá, olha, eu quero só contar um exemplo. Adenis Nogueira, está aqui, ó, pastor Adenis Nogueira. Como foi que ele votou em 1998? Há 22 anos atrás. Está, vou mostrar aqui a vocês, na pesquisa de intenção de votos, aqui, olha, Severino de Almeida. E ele votou como Severino de Almeida. Está desprezado até hoje, sem plano de saúde, está doente. E o pastor Adenis Nogueira, eu lembro que na minha mocidade, era um valoroso evangelista,
pastor. Como está ele hoje, esquecido da igreja? Por quê? Analisem vocês. Votou em Almeida. Vamos lá. Outro. Altamir Carlos. Está aqui, olha. Eu tenho informação que esse obreiro, eu o conheço, de vista, é claro, mas está no ostracismo, esquecido, foi pelo interior e voltou e está por aí. Quem lembra-se de Altamir? O homem que dava estudos, né? Fazia verdadeiros seminários para a mocidade, era convidado para pregar, tinha uma boa palavra, era um homem exemplar, pelo menos na época, eu me lembro. Quem lembra-se de Altamir Carlos? Está no ostracismo, esquecido. Antônio Lourenço. Antônio Lourenço, da antiga guarda, da velha guarda, votou em quem? Pesquisa. Severino de Almeida votou em Severino de Almeida. Foi também, não sei dizer muita coisa, mas era um homem muito atuante também, respeitado obreiro, dormiu no Senhor Jesus. Mas vamos lá. Dário Tavares. Eu acho também, respeitando a memória de Dário, eu não quero aqui tecer nenhum comentário, até porque os parentes vão escutar esse vídeo e ver esse vídeo, mas analisem vocês que estiveram mais perto do pastor Dário, que na minha mocidade, na minha adolescência, tá certo? Era um perfil, mas votou aqui, tanto na intenção de pesquisa de voto, como na votação votou em Ailton José. Por isso que ficou juntinho ali, né, sem ação, mas ficou, trouxe para perto dele. Vamos lá. O próximo aqui, pastor Djalma Tomás. Este servo de Deus, que está aqui no meu vídeo, no meu canal, dando um verdadeiro depoimento histórico sobre essa eleição. Vocês assistam. Como votaram os pastores. Está aqui, olha, o nome dele aqui, ó. Homem de Deus verdadeiro, conservado até hoje em vida para dar esse testemunho. Djalma Tomás, ministro. Aqui, ó, pastores e os nomes. Pastor Djalma Tomás. Votou como? Votou, pesquisa de intenção de votos. Votou no pastor. Intenção de votos. Ele disse, eu quero votar no pastor Severino de Almeida, e votou no pastor Severino de Almeida. Onde está ele? Esquecido. Eu mostrei aqui no vídeo a carteira dele da CONADEP, tá certo? Que é ministros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. A carteira de pastor e uma carta de recomendação. Onde está o pastor Djalma? Que assistia, era pastor e assistiu diretamente, juntamente ao pastor José Leôncio da Silva, e se opôs, e na época denunciou essas vamos dizer assim, essas coisas não convencionais nas eleições. Onde está o pastor Djalma? Esquecido. Vamos para o próximo. É bom que se diga, Heraldo Mena ficou aí encostado, parece que está até hoje encostado no ombro de Ailton José Alves, sob a bênção de Ailton José Alves, porque na pesquisa ele disse que votaria em Ailton José Alves e na votação ele confirmou o voto dele. Mas vamos ver aqui. André Barbosa, o evangelista André Barbosa, que hoje ele é pastor da igreja Betel, na P15. Eu conheci, eu bem novo, ele era bem novo também, né? E o pai dele, me parece que era Laércio, era um exímio pregador presbítero da igreja na época. E eu me lembro, viu, André Barbosa, que seu pai levava você para pregar. E eu já vi você muito novinho pregando. E era uma bênção de Deus. E eu passei, nessa época aqui de 1998, eu estava no estado da Bahia, onde passei 16 anos, passamos 16 anos. Eu não vivenciei essas tratativas, toda essa problemática da eleição. Mas você, André Barbosa, você foi um dos que se opôs a maneira como foi feita a campanha para eleger Ailton José Alves. E você votou no pastor Severino de Almeida na sua intenção de voto e quando você confirmou o voto nele. Onde está você? Teve que sair desse ministério. Vamos para o próximo. Vamos ver aqui. Jair Moraes. Por aqui temos essa relação. O que foi que aconteceu? Ele, na intenção de votos, ele disse que votava em Almeida e na hora de votar, ele votou em Ailton José Alves. Então, irmãos, está aqui. Eu queria saber, quem sabe aqui, José Herculano, eu estou falando dos antigos. Pesquisa, Severino de Almeida, o voto confirmado para Severino de Almeida. Pereira, me parece que era aquele, José Pereira de Casa Amarela.
votou em Ailton José Alves na intenção de votos e confirmou em Ailton José Alves. Ficou encostado aí, me parece que houve um problema com ele de natureza, né? Não muito boa, e já dormiu no Senhor. Deixamos para lá. Mas vamos ver. Onde está o irmão Josias Clementino? O pastor Josias Clementino. Eu quero saber onde ele está. Um homem que, na minha adolescência, na minha mocidade, ele era um exímio pregador. Ele, a mulher dele, eu me lembro, tenho uma memória, ele que me lembro. Mas não sei por onde andam esses patrimônios da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Votou em quem? Pesquisa de intenção de votos. Severino de Almeida votou em Severino de Almeida. Não sei por onde anda. Aí, esse nosso irmão aqui, Josias Clementino. A paz do Senhor para você, pastor Josias Clementino. Tenho boas lembranças da sua fidelidade a Deus e de sua maneira exemplar de usar o púlpito da igreja para falar a palavra de Deus e transmitir o ensino à noiva do Cordeiro. Temos aqui o pastor Pedro Lins. Aqui é uma exceção, viu? Uma exceção. Porque olha só, ele disse que votaria na intenção de votos aqui em Almeida, aliás, em Ailton José, e votou em Ailton José. E hoje, o presbítero Jonatas Lins, aliás, o pastor Jonatas Lins, deixou, não é, a companhia, o regaço e a proteção de Ailton José Alves e procurou seguir o seu próprio rumo enquanto é novo, porque, eu não vou dizer porque, ele é quem está dizendo porque saiu, embora tenha saído calado, apesar do seu pai, Pedro Lins, ter votado em Ailton José, mas o Jonatas, o nome dele aqui, né, Pedro Lins, o Jonatas Lins, saiu de nossa igreja dizendo que estava tudo bem, mas agora ele está dizendo por que saiu. Então vejam aí, brevemente eu vou publicar um vídeo dele, mais um vídeo dele aqui, no qual ele está explicando por que saiu. E eu acho agora que, por último, Salatiel Rosa, o conheci muito, sua família. Como dormiu Salatiel Rosa? Eu acho também que foi esquecido no ostracismo. Por quê? Se cumpriu a frase de Ailton José Alves: quem ficar do meu lado vai comer o filé, mas quem ficar contra mim vai roer o osso. Então, Salatiel Rosa, compreenderam? Salatiel Rosa, na intenção de votos, era Severino de Almeida, aliás, Severino de Almeida, e confirmou o voto como Severino de Almeida. Então, irmãos, está aí como se procedeu essa eleição. No final, está aqui, eu vou ler para vocês, está aqui, olha, total de pastores, 94, do interior, 64, essa informação é importante, e da capital, 27. Olha só, em Ailton José Alves, do interior, votaram, de 64, votaram 51 pastores em Ailton José Alves. Da capital, e 12 só em Almeida. Aliás, desculpa, do interior votaram em Ailton José Alves 51 e da capital 12. Do interior, Severino de Almeida 12 para 51 é muito, né? E da capital 15. Pastores, o total, Ailton José Alves 63, Severino de Almeida 30. 78, número de votantes, pastores evangelistas, 78 do interior e 43 da capital. Então, total de evangelistas, 123, 83 do interior, 34 da capital e 6 do exterior. Como votaram? Ailton José, do interior, 59, capital, 17. Severino de Almeida, do interior, 22, da capital, 17. No exterior, 2 votaram em Ailton José Alves e 4 em Severino de Almeida. Ou seja, está aí confirmada a informação de que houve no interior do estado uma verdadeira oferta de presente
de dinheiro, até dinheiro. Tem informações que muitos pastores foram comprados com dinheiro para mudar o voto. E que ainda temos a informação de que no dia da eleição ainda houve pressão. O estado de nervo era tão grande, porque a pressão estava em cima de quem ia votar no Almeida, porque tinha que mudar o voto. E o resultado foi esse. Ailton José Alves ganhou as eleições. 22 anos se passaram. Um fato histórico, que não somente marcou a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, mas que trouxe até então inúmeros e sérios problemas, porque o que começa errado, termina errado. Com essa eleição, não levaram em consideração todos os conceitos de fidelidade, de transparência e de lisura, mas usaram de politicagem para que o gestor Ailton José Alves fosse eleito. E foi. Ok? Só uma observação. Todos nós estamos vendo aí as denúncias que são graves, pertinentes, facilmente comprováveis, porque existe inserida nesse bojo de denúncias, processos criminais, cíveis, investigação do Ministério Público, da Polícia Federal e agora da DRACO. Ailton José Alves e seus apoiadores estão colhendo o que plantaram. E mediante a história das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, essa diretoria, com a primeira suspeita de denúncia, deveria ter sido afastada. Imagina, a essas alturas, com tantas provas, tantas testemunhas, a igreja não quer mais vocês nessa administração. Vocês estão prejudicando a igreja. Vocês têm que renunciar, pedir perdão, se arrepender, se humilhar. Porque aqui vocês podem enganar, agir dissimuladamente, fazer o que quer, mas diante de Deus ninguém se esconde. E eu queria deixar uma pergunta no ar. Será que o gestor Ailton José Alves quer repetir a façanha de 1998? Por que Ailton Júnior foi enviado para presidir a Igreja Evangélica de Deus, Assembleia de Deus em Caruaru? Por que Ailton José Alves agora, após essas denúncias, graves denúncias, fez todas essas mudanças e promoveu diáconos a presbíteros, presbíteros a evangelistas, inclusive 31, fora de época? O que é que ele quer? Ele quer apoio? Porque se deu o cargo, esses homens vão ficar submissos, subordinados de uma maneira subserviente, como que esteja devendo, porque nessa atual administração, o que ocorre, eu tenho inclusive um vídeo antigo falando sobre isso aí, onde eu falo da adoração, da veneração a Ailton José Alves, cujo título é Bezerro de Ouro para Israel, Homem de Carne e Osso para IEADPE. Onde eu falo que na gestão de Ailton José Alves se estabeleceu uma hierarquia mais rígida do que o regime militar. Então, irmãos, para encerrar, essa eleição de Ailton José Alves começou errada e ele está colhendo os frutos. Obreiros esquecidos, obreiros machucados, muitos migraram para outros ministérios e estão esquecidos. Mas diante de Deus não se escapa nada, nem Deus esquece nada não, viu? Então é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Ailton José Alves agora promoveu 31 presbíteros para evangelistas, promoveu pastores. Cuidado, Ailton José Alves. Nós estamos de olho e vamos acompanhar todos os passos de vocês. Porque vocês têm mostrado que de Deus vocês não têm nada. Vocês são carnais, seguem os seus próprios interesses. Mas estamos aqui de olho e vamos sim acompanhar e informar, porque a Igreja de Deus merece respeito. Que Deus em Cristo abençoe a todos.